pessoal, então vamos fazer um complemento aqui da nossa aula passada, mostrando aqui alguns aspectos dos componentes que a gente usa lá para fazer a distribuição dos condutores, né, os dados também de corrente máxima, os detalhes dos sistemas de proteção. Então aqui a gente já está vendo, né, o projeto de distribuição de energia. Então você tem a energia vindo da concessionária, né, o final dela aqui é o sistema de distribuição, e aí o usuário ele capta a energia desse sistema de distribuição. Então como é que é dado essa captação? Então no terminal chegam no terminal aéreo chegam três fios com as fases e mais o fio neutro, ok? Isso aí vem lá do sistema de transformação. Você baixa a tensão em geral 13,8 kV para 110, 127, que é o nosso padrão. Então ele vem assim, né? Ele vem aqui pelo poste da SEMAT, né? Tem um ramal de ligação que vem esses fios, tá vendo aqui, ó, né? Isso aqui são isoladores, espaçadores, certo? Vem esses espaçadores. Então aqui entra aqui é a entrada da energia, né? Isso aqui vai para perdão, aqui é a entrada de energia. Isso aqui vai para o sistema de medição, depois volta e isso aqui retorna para o consumidor, tá certo? Então essa situação aqui, ó, né? Ele vem os quatro fios, né? E aí você tem as fases que você vai utilizar no seu sistema de consumo, certo? Então aqui é um corte, um perfil da rua, né? A gente vê aqui a calçada, o poste, o enflechamento mínimo, tá certo? Então 7 metros para a rodovia, 5,5 para o nosso caso, certo? Bom, e aqui quando chega no consumidor pode ser ou por via subterrânea ou por via aérea, tá? Então chega via aérea, e quando é via aérea tem que estar pelo menos a 3,5 do solo, ok? Muito bem, então assim vem, né? Então a energia chega, passa para o medidor, volta, né? Aqui é a ligação da carga e aqui tem a proteção geral do sistema, tá? A proteção geral do sistema é um disjuntor, né, que vai seccionar os circuitos, seccionar as fases, por isso que entra três fios aqui. Isso é uma medição trifásica. E aqui é o neutro, tá? No neutro não há necessidade de você colocar proteção deste tipo no neutro, tá certo? Então aqui está mostrando, né, a entrada, a admissão, né, as saídas opcionais. Você vê, pode voltar por cima, pode vir por baixo. Aqui ó, se for por baixo tem que ter uma caixa de inspeção, onde você vai puxar esses fios ou colocar fios novos aqui, tá certo? Então essas são as saídas opcionais que tem na caixa na caixa geral do padrão, tá? Nota aqui que aqui também tem um sistema de aterramento, tá vendo? Esse sistema de aterramento também é feito próximo da caixa de medição, tá? Que é o padrão. Muito bem, né? Então quando o fornecimento é monofásico, né, você só tem dois fios, que é o fase e o neutro. Quando o sistema é bifásico, você tem três fios. Nota que eles vêm pela cordoalha da alma de aço, pela cordoalha. Aqui também mostrando com três fios, tá? Com tensões de 127 e 220, né? Com os espaçadores. E aqui o sistema trifásico, né? Com os quatro fios. E geralmente aqui mostra, né, que quando você tem mais de 26 kW de potência instalada na sua unidade, a unidade deve ser trifásica, tá
certo? Isso aí é a norma da concessionária. Bom, as tomadas, falamos na aula passada, né? Tomadas de uso geral, são aquelas que você pode ligar a qualquer equipamento, tá? Depende do equipamento. Não é específica para algum equipamento, mas nós temos também a de uso específico. No chuveiro sempre vai ficar ligado o chuveiro, você não vai ligar nenhuma outra coisa lá. Ar-condicionado, mesma coisa, né? Torneira elétrica também é fixa, né? Secador de roupa. Então essas aí você não precisa nem de plug, você pode conectar direto fazer a ligação direta no ponto de tomada, tá? Você não precisa do plug para encaixar e desencaixar, porque ela vai ficar ali fixa, tá certo? Bom, o quadro geral de distribuição, né? Então aqui nós temos onde chega toda os fios, né? Chega todas as fases e os neutros do padrão né? da caixa de medição, tá? E aí você tem aqui no nosso exemplo, né, dois circuitos para iluminação, que é o de social de serviço. Esse aqui é nosso exemplo, tá, pessoal? Um circuito para tomadas de uso geral e mais dois circuitos para uso geral, né, tomadas de uso geral, tá? E dois circuitos para tomadas de uso específico, tá certo? Então, aí você vai ter aqui, nota aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 disjuntores. Para os circuitos 5 e 6, a alimentação é 220, por isso que tem esse disjuntor duplo aqui, né, como a gente pode ver, certo? O quadro sempre, obviamente, tem que ficar no lugar de fácil acesso. E essa questão de ser mais próximo possível do medidor é por uma questão apenas econômica, tá? Por causa do fio, os fios mais caros são os fios mais grossos, que são os fios que chegam do quadro, tá certo? Do quadro de medição, tá? Então, essa é uma situação de conveniência, mas se não for possível, e para fim também de um balanço melhor da distância entre as cargas ao quadro, o quadro às vezes pode ficar no meio da casa. Você pode notar que a maioria dos quadros não ficam ou na sala ou na entrada, onde você quer a cozinha, que fosse na frente da casa, né? Não, geralmente fica num lugar mais discreto. Então o pessoal costuma colocar, por exemplo, nos corredores. E até porque numa emergência, né? Por exemplo, a pessoa sai do quarto, ela pode rapidamente acessar o quadro de distribuição de circuito, porque, né, o corredor é o que dá acesso aos outros cômodos em geral, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa rapidamente pode acessar isso, em vez de ter que ir ou numa sala ou numa cozinha, só porque está nessa situação de estar mais próximo do quadro de medição, tá? Muito bem. Então, esses no quadro de distribuição nós vamos encontrar o quê? Os equipamentos de proteção, né? Que são os disjuntores, também você pode encontrar os interruptores de diferencial residual, que é para evitar fugas de corrente, nós já vamos ver isso também, né? Então, o disjuntor também permite que você possa acessar um circuito da casa, né, uma tomada, uma lâmpada, com proteção. Você desliga, aquele circuito fica isolado e você pode fazer uma correção, uma inspeção sem correr risco de um choque elétrico, tá? Então você nota aqui, ó, que nós temos aqui uma barra para o neutro, tá vendo? Uma barra para o neutro aqui, ó, tá? Não passa por disjuntor, e uma barra para o aterramento, né? Então entra o fio principal do aterramento e aí segue o aterramento por circuito, é o ideal, né? É o ideal, tá? Embora o aterramento você pode pegar de qualquer circuito, mas o ideal é que vá cada fio de aterramento por um circuito, como está aqui, tá? E aqui já
obrigatoriamente um neutro para cada circuito. Nós vamos ver o porquê disso, tá certo? Muito bem. Então isso aqui é a apresentação dos disjuntores, tá? Você tem disjuntor, os disjuntores são chamados de termomagnésicos. Também a gente vai ver para frente porque são chamados termomagnéticos. Então você nota, tem o monopolar, o bipolar e o tripolar, que são o número de polos que tem que esses disjuntores seccionam, cortam, né? Então esse aqui é um bipolar e esse aqui é um monopolar. Você nota que um é escuro, outro é branco, né? São dois tipos de disjuntores que são aceitos no nosso sistema elétrico, tá? Esse é um sistema mais adotado na América do Norte, né? Então, toda a América continente americano. E esse é o estilo europeu, né? Então ele é bem identificar porque este aqui sempre é preto e este aqui sempre é mais claro, né? Do branco para o cinza, tá certo? Mas no princípio de funcionamento são os mesmos, muda só a situação do encaixe, o jeito de encaixar e tirar, tá certo? O jeito de você conseguir apertar prender os condutores nele, tá certo? Então mas o funcionamento é basicamente o mesmo, tá, ok? Então não tem muita questão de preferência mesmo, a não ser preferência, gosto do executor da obra. Então como é que funciona um disjuntor, né? Então a gente está olhando aqui, né, um disjuntor, você vê alguns elementos internos aqui, é interessante notar a complexidade para poder dar a garantia da segurança, né, tanto para os seus equipamentos que estão ligados, quanto a pessoa que está operando. Então aqui a gente vê o seguinte, ó, aqui é a entrada onde você conecta o fio, né, e aqui é a saída do fio. Então tem um circuito, né, para poder até chegar aqui, tá? Tem um circuito até chegar aqui. Então o sistema funciona da seguinte maneira: depois que você liga a chave e faz a conexão do circuito, existe um elemento aqui que a gente chama de elemento bimetálico, tá? Esse elemento bimetálico, como é que é o princípio de funcionamento? São dois metais. Quando começa uma corrente aumentar muito lentamente, vai aumentar o aquecimento do sistema, porque passa mais corrente, né? E aí essa corrente produz uma perda por efeito Joule, essa perda em forma de calor, mas em certos materiais esse calor produz a dilatação em diferentes ritmos. Então você usa um elemento bimetálico para que este conjunto aqui, né, que está bem colado no outro, comece a entortar, né? Como eles são elementos diferentes, eles têm a dilatação térmica, coeficiente de dilatação térmica diferente. Então, em vez de eles crescerem junto, um cresce mais que o outro, isso produz um encurvamento da lâmina. Essa lâmina encurva e abre o circuito, tá certo? Então, abrindo o circuito, ele protege das correntes que estão aumentando com o tempo, né? Bem devagar, lentamente, né? Aumentando com o tempo. Por exemplo, vamos dizer que você ligou, ele aguenta uma corrente até de 5 amperes. Você ligou um equipamento que precisa de uma corrente de 15 amperes, você tem uma potência mais alta. O que vai acontecer? Vai produzir um aquecimento no circuito, porque ele é dimensionado para correntes menores, né? Quanto maior a corrente, aí ele chega no limite em que o efeito Joule é mais preponderante, né? O calor que ele vai dispersar é tão grande que começa a produzir essa deformação nessas lâminas do elemento bimetálico, tá certo? Então isso é para evitar que você ligue equipamentos que são acima do nominal que você dimensionou ele. Então tem uma tomada de 100 watts, você liga um equipamento de 1000 watts. O que vai acontecer? O fio que foi dimensionado na tomada de 100 watts vai aquecer. Se não houvesse o disjuntor, ele iria até fundir, derreter, tá? Porque ele é muito fino para a corrente que está sendo solicitada. Mas como esse disjuntor é dimensionado para aguentar a corrente limite daquele fio, daquele circuito, então ele vai salvar aquele circuito, vai evitar que o circuito seja comprometido, tá certo? Então essa que é a finalidade dessa parte do elemento bimetálico, tá certo?
Aqui você tem agora um solenoide. Esse solenoide já é para outro caso que é também bem interessante. É o caso de você, por exemplo, ter você ter um pico só muito rápido de corrente, né? Um curto-circuito, por exemplo, é um pico muito rápido de corrente. Então, dá um curto-circuito, né? Ou seja, dois fios se tocam. Quando eles se tocam, como não tem nenhuma resistência ali, né? Então, a corrente, né? Se você tem resistência zero, a corrente vai para o infinito, né? Para a mesma tensão. Então, tem um surto de corrente. Esse surto de corrente produz uma indução eletromagnética. Como nós vimos, se tem variação de corrente, aparece uma indução eletromagnética, equivale essa indução eletromagnética produz um campo magnético com a intensidade equivalente ao tamanho dessa corrente, e aí ele vai puxar, né, por questão da atração magnética, ele vai puxar esse mecanismo que vai desarmar o disjuntor. Então ele evita curto-circuito, tá? Essa é a finalidade do solenoide. Só que agora vamos para outro aspecto. Quando a gente liga o disjuntor, ou vai desligar o disjuntor, quando você puxa esses dois elementos aqui, né, a corrente não quer ser desfeita. Tem que ver isso, né? A corrente não quer ser desfeita. Então eu vou puxar esses dois elementos aqui metálicos e a corrente não quer ser desfeita, e quando eu começo a variar, ou seja, estou soltando esses elementos metálicos aqui, quando eu estou ligando e desligando a chave, tá? O que vai acontecer? A corrente, ela vai tentar sempre opor a causa que está afetando ela. Se ela diminuir, ela quer crescer. Então, o que acontece é que quando você vai puxando isso aqui, a tendência é que a corrente continue sendo estabelecida. Ela chega a pular o ar, né, ou passar pelo ar para poder continuar. Isso que a gente chama de o arco voltaico, né? Começa a criar um arco voltaico, ou seja, a tensão induzida ali é maior do que a rigidez elétrica do ar, e cria esse arco. Então, para evitar esse arco, você tem um outro elemento aqui, que é a câmara de extinção de arco voltaico, tá? Então, o que ela faz? Ela divide essa sobretensão que vai acontecer quando você vai abrir o circuito. Ela divide essa sobretensão em partes menores, de modo que cada parte ali tem uma diferença de potencial menor do que a rigidez elétrica, tá? Então isso evita que se forme o arco voltaico quando você está desligando e ligando o disjuntor, tá certo? Ou às vezes você poderia desligar o disjuntor e mesmo assim o circuito ainda está funcionando, justamente por causa da manutenção do arco voltaico. Então o arco voltaico evita isso. Além de que você pode usar um sopro magnético para extinguir o arco voltaico, né? Que é o que vai acontecer aqui também. Existe além da indução que ele produz ali, né? O próprio campo magnético tenta esticar esse arco voltaico para que ele se rompa, né? Para evitar. Isso a gente chama de sopro magnético, tá certo? Então tem vários processos num disjuntor para evitar essas falhas, né, que seriam decorrentes do próprio processo de manutenção da corrente elétrica, tá? Então, a princípio, basicamente, isso é um disjuntor, tá? Ou seja, uma chave ou um interruptor, né? A gente chama em inglês circuit breaker, né? O rompedor do circuito, tá certo? Ou o finalizador do circuito. Bom, e o residual? O disjuntor diferencial residual agora é obrigatório e tem todos os projetos elétricos, tá? Até 20 anos atrás não era obrigado. Mas o que ele faz? Ele evita que uma pessoa leve choque. Esse é interessante, porque evita que a pessoa leve choque, ou mesmo um equipamento que pegue no outro equipamento, né? E tem uma carcaça que possa transferir carga de uma parte para outra, também, né, ele poderia proteger, tá certo? Ele poderia não, ele vai proteger.
Então, o porquê diferencial? Porque ele vai ver nós vamos ver aqui no próximo slide, deixa eu ver se é no próximo. Aqui ainda nós estamos apresentando. Eu vou apresentar aqui, então esse é o disjuntor, que é o disjuntor acoplado com um interruptor diferencial residual, tá? Então aqui a gente vê, ó, que ele tem duas funções, né? Do disjuntor, basicamente, para proteger os circuitos de sobrecarga e sobre tensão, tá? E também de proteger as pessoas com choque elétrico. Então ele tem dupla função. E este aqui é o interruptor diferencial residual, tá? Então ele vai fazer, ele pode ligar e desligar também um circuito, tá certo? Pode ligar e desligar um circuito. Ele vai se desligar quando houver uma fuga de corrente, né? Então ele basicamente tem a mesma função do disjuntor diferencial residual, tá? Assim, na função de ligar e desligar. Mas o princípio de funcionamento, quando é com disjuntor, você tem aquelas três mecanismos básicos, né? De evitar a sobretensão, evitar a sobrecorrente e o ligar e desligar, tá? Então vamos ver como é que funciona o dispositivo diferencial residual. Então note que todo o circuito é assim, né? É um sistema fechado, então entra a fase, volta no neutro, certo? Então você tem corrente chegando e tem corrente saindo. Corrente entra aqui e sai aqui, né? Quando se você colocar deixa eu explicar. Este tipo de amperímetro, que é chamado, né, o alicate amperímetro, ele funciona justamente com o princípio de funcionamento dele se você tem um anel condutor e passa corrente, pela lei de Ampère, né, a gente viu lá muito bem, né, a lei de Ampère, o número de correntes que passa por um circuito, né, o número de correntes que passa por um circuito é igual a proporcional à tensão induzida, tá certo? Então aí você tem a deflexão aí do galvanômetro e você vai saber qual é a corrente, tá? A intensidade da corrente que passa ali, né? E graças à lei de Ampère, né? A lei circuital, o total da corrente que passa por um circuito fechado vai ser equivalente à tensão induzida nesse circuito. Tá perfeito? Ok. Na verdade o anel não ele fecha aqui dentro do galvanômetro, tá, pessoal? Porque você tem que medir a tensão induzida aqui. Tá? Aqui está mostrando um anel e parece que, né? Mas na verdade ele é fechado aqui dentro, tá certo? É só para ter uma ideia. Então alicate amperímetro é um tipo de amperímetro que você não precisa cortar o fio para medir a corrente. Você basta pôr o alicate fechar, né? O alicate fechar no circuito, ele fecha no circuito, abre e fecha, né? E ele vai saber quanto de corrente está passando ali pela lei circuital de Ampère. Então, se eu diferenciar, subtrair essa dessa, tem que dar zero, né? Então é o que acontece aqui, ó. Vou subtrair, olha lá, subtrai uma da outra, 0 ampere. Por isso que é diferencial, tá? E residual porque se eu levar choque, o que acontece? A corrente não vai mais passar por aqui. Uma parte só vai passar aqui, a outra vai passar pelo meu corpo, certo? Porque aqui eu tô derivando essa corrente, né? Tô derivando. De uma certa forma, estou fazendo uma derivação dessa corrente. Uma parte vai passar para cá, outra parte vai passar aqui, certo? Se eu levar choque ou outro equipamento, qualquer coisa, né? Então, qualquer fuga de corrente que aconteça, vai dar uma diferença aqui. E aí, se a velocidade de atuação do dispositivo diferencial for correta, né? Vai me defender da eletrificação, porque o problema de ser eletrificado é que essa corrente vai ficar estabelecendo no corpo por algum tempo e vai tendo os ciclos, né? Então, como nosso corpo é composto de líquidos líquidos que são eletrólitos, né? Vários eletrólitos. Então, essa polarização dos eletrólitos variando de 60 Hz produz as queimaduras, o aquecimento, né? E a ruptura dos tecidos justamente por causa da expansão térmica que vai acontecer por causa desse efeito de polarização
dos tecidos do nosso corpo devido a essa composição dos líquidos eletrolíticos que a gente possui dentro do corpo, tá? Então isso que vai produzir, né, falando fisiologicamente, vai produzir as queimaduras e, né, os ferimentos, as rupturas de tecido, de órgãos, quando você passa corrente elétrica para o seu corpo e ela fica estabelecida. Então isso aqui, se for muito rápido, evita o comprometimento dos órgãos, né? Evita o comprometimento dos órgãos. Em geral, isso aí tem que atuar bem abaixo dos milissegundos, tá? Bem abaixo dos milissegundos. Então, de uma ordem só de milissegundos, 10 milissegundos já é muito. 10 milissegundos, para você ter ideia, é o nosso reflexo, né? A velocidade do nosso reflexo é 10 milissegundos. Tem pessoa que pode ser mais prodigiosa, tem reflexo um pouco menor e outras um pouco maior, mas 10 milissegundos é o tempo de resposta, né, do nossos reflexos. Então é basicamente assim que funciona o circuito diferencial, tá? Bom, então vamos falar agora do circuito de distribuição. Então o circuito de distribuição que vai ligar o quadro geral de distribuição ao medidor, né? O quadro medidor. Então você tem aqui a rede de baixa tensão, aí vem um ramal aqui, pode ser esse aqui no caso, o exemplo é com duas fases o neutro, né? Chega no medidor, aí daqui vai um circuito de distribuição, duas fases, o neutro mais o aterramento, tá? Aí vai para o quadro de distribuição, e aqui é a parte do aterramento, né? Você vê que só chegam a duas fases o neutro, não tem um terceiro fio, não vem aterramento do transformador, tá? O aterramento vem do solo, né? Da base lá onde está instalado a caixa de medição, tá certo? Então o aterramento, né? O aterramento ele é feito na instalação da caixa, tá? E aí vem então mais um fio, né? Além desses 3 que chegaram, mais um fio. Podia ser 4 se fosse 3 fases. Nós estamos falando de um sistema de duas fases, tá? Bom, então aqui a gente está mostrando agora a saída dos circuitos da caixa de distribuição de circuito, tá? Então você tem um neutro, né? Um barramento de neutro, um barramento de aterramento, né? E aí você distribui, né? Você tem o disjuntor principal daquela caixa, tá? Que desliga todos os circuitos, e aí você tem, né? Você pode ligar a fase neutro mais um aterramento no sistema de iluminação, no sistema de tomada, né? Aqui duas fases e um neutro para o sistema de tomadas de uso específico, tá? Aqui para o uso geral, né? Então mostrando aqui, são 2 circuitos. Esse aqui é para o nosso exemplo, né? Nós fizemos lá aqui para mais uma torneira. Aqui no caso são 6 circuitos, certo? Bom, então aqui está o exemplo do circuito de iluminação, aqui o barramento de proteção, cada fio vai para o circuito, ó, um desses vai para um circuito, do neutro também vai para o mesmo circuito de iluminação, tá? E aqui o barramento dos disjuntores monopolares, né? Aqui nós estamos vendo que aqui é circuito de iluminação e aqui são os interruptores, tá? Aqui no caso é um dimmer, né? É um dimmer, aquele que se você regula a luminosidade. Obviamente, dimmers não funciona para lâmpadas incandescentes, tá? Esse exemplo aqui não está muito legal, né? Dimmers não funcionam para lâmpadas incandescentes, não, fluorescentes, a não ser que sejam lâmpadas fluorescentes especiais, tá? Que são dimmerizáveis, ou seja, é possível você ajustar a intensidade luminosa dessas lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas de LED, sim, elas permitem, né? As dimmerizáveis permitem você ajustar a intensidade de iluminação, regulando a corrente no LED e a tensão e quantos LEDs, né, vão ser ligados nessa lâmpada dimerizável, tá? As lâmpadas incandescentes, o ajuste era apenas você controlar, você colocava uma resistência ali, né, e essa resistência diminuía a corrente e isso diminuía a intensidade luminosa. Então toda lâmpada incandescente ela é dimerizável, não tem erro. Mas
As lâmpadas fluorescentes e de LED, elas têm que ser dimerizáveis, tá? A princípio, toda lâmpada de LED já tem essa condição, né? Mas de qualquer forma tem que ser verificado se ela permite ser ligada a um dimmer, ok? O dimmer é o ajuste de intensidade luminosa. Bom, essa aqui é um circuito também, agora o mesmo exemplo mostrando, esse é um exemplo mostrando a ligação com o disjuntor diferencial bipolar, tá? Mostrando aqui para um sistema com, aqui embora é bipolar, mas aqui eu só estou ligando uma fase neutra, tá? Para iluminação externa. E aqui para as tomadas de uso geral também mostrando um disjuntor diferencial usando apenas uma fase neutra, ok? Aqui já mostrando, aqui também a mesma coisa, tá? No caso a gente está com as tomadas de uso geral e aqui tomadas de uso específico, né? Se essa tomada ficar ligado somente a esse dispositivo, nem precisa da conexão aqui, tá, pessoal? Ela pode ficar ligada direto, não precisa do plug, tá? Aqui é um exemplo mostrando com o disjuntor, né, que é um sistema já que funde os dois equipamentos, o disjuntor convencional com o interruptor diferencial residual, tá? E aqui, ó, é mostrando o disjuntor e o interruptor DR separados, tá? Em geral, você não coloca interruptor DR para cada circuito, fica caro, né? Você coloca para o sistema, para a entrada principal do sistema. Então você vai colocar um disjuntor diferencial com o dispositivo, o interruptor, o DR, tá? Mas dependendo de algumas aplicações, você pode colocar o DR em cada circuito, tá? Você pode pôr em cada circuito, porque quando der um curto, em vez de ligar a casa toda, né, proteger, você vai levar um choque, em vez de ligar a casa toda, desliga só o DR daquele circuito, certo? Mas é obrigatório ter um dispositivo de proteção desse tipo, dependendo da situação, tá? Independente da situação. Bom, aqui também a mesma coisa, ó, chuveiro, ligação direta, tá? Bifásico, tá? Duas fases, tá? Usando um diferencial bipolar. E aqui mostrando só o circuito DR bipolar diferente. Nota aqui, ó. Esse aqui é um disjuntor, voltando aqui, ó. Esse aqui é um disjuntor DR, onde você coloca a fase e o neutro. E lá você coloca as duas fases, porque você tem que ter a diferença desses dois fios que estão conectados no aparelho. Pode ser as duas fases ou pode ser a fase e o neutro. Você precisa da diferença desses dois fios, tá? Ok. E aqui mostrando um quadro, igual aquele que eu falei, né? Onde você coloca um disjuntor geral, né? E aqui para cada circuito tem um disjuntor com um dispositivo diferencial residual, ó, tá? Esse é um exemplo da ligação. Ou você faz todos os disjuntores, né, no quadro disjuntor aqui, e você conecta o DR na entrada. O problema é que se houver alguma fuga de circuito, a casa toda, o estabelecimento todo, né, a unidade toda vai ser desligada, tá? Aí tem aqui os bifásicos, nota que as fases aqui são distribuídas, ó, tá vendo? Vem um barramento de uma fase, um barramento de outra fase, né? E aí um barramento neutro comum para todos, ó, tá? É a mesma coisa aqui também, ó. Então aqui tem um barramento de uma fase, um barramento de outra fase, né? E aqui obviamente só vai seccionar o fio das fases, né? Aqui você tem que fazer que o neutro vá para todos os DRs. Então tem que ter um barramento de neutro aqui só para a entrada no interruptor diferencial residual, para que ele faça a verificação se há uma fuga de corrente por circuito. E aqui você evita um barramento. Aí tá.
qual que é a melhor? Ué, bom, aí depende, né? Uma casa que tem poucos circuitos até compensa você colocar um DR geral, tá? Mas uma casa que tem muitos circuitos, né? Você imagina o transtorno de você ter, cada vez que tem uma fuga corrente, desarma toda a casa, tá? Né? Então depende, né? Depende do projeto, da importância, dos riscos, né, que tem. Um projeto que tem uma sala com muitos computadores, uma sala que tem vários computadores, você distribui os circuitos naquela sala ali para evitar, né, uma sobrecarga ali, né? É um caso, por exemplo, existe caso que você tem um ambiente e tem muitos circuitos naquele ambiente justamente porque é um ambiente que tem muitas máquinas ali, tá? Então aí você precisa de distribuir os circuitos só naquele ambiente, por exemplo, a sala dos computadores. Então você tem que distribuir o circuito, senão você sobrecarrega um cômodo, né? Uma sala com um circuito só, né? Então o certo é você distribuir também os circuitos naquele ambiente ali que tem muitas máquinas, tá certo? Então isso vai depender, o projeto tem muito critério. Você tem as normas que tem que seguir o mínimo ou o máximo, né? Tá bem estabelecido. Mas na hora de fazer um projeto, não há norma que a norma fica flexível entre esse ponto mínimo e ponto máximo, né? Então você que vai decidir na hora do projeto de acordo com a necessidade do cliente, com a necessidade do que vai ser montado ali, qual é a finalidade do projeto, tá certo? Tá, muito bem. Então aqui nós temos mostrando aqui como é que você liga, né, os dispositivos de surto de tensão, tá? Dispositivo de surto de tensão. Então esse aqui é para um sistema aqui está multipolar, mas está errado. Esse aqui para multipolar e esse aqui para monopolar, tá? Esse aqui é um dispositivo para surto de tensão. Quando, por exemplo, um raio, deu um raio, tem um surto de tensão. Então esse aqui é um sistema de proteção para surtos de tensão. Bom, é isso. Bom, pessoal, então eu vou dar um projeto lá para vocês, né? Vou dar um projeto. Eu nem risquei aqui, rapaz. Eu tinha umas coisas para riscar aqui, acabei não riscando. Olha só. Pois é. Mas tudo bem. Bom, então eu vou dar para vocês um projeto aqui, tá? Depois a gente vai fazendo isso como valendo 2 pontos, a gente tinha falado, né? Valendo 2 pontos na prova. E vamos basear nessa aula de complemento e na aula passada para a gente desenvolver isso aí, tá certo? E é isso, né? O que ficou faltando? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa. Basicamente é isso aí. Tem as normas das correntes que a gente vai trabalhar, né? Eu acho que eu passei também para vocês. Então a gente fica aguardando a dúvida, nossa aula quarta-feira agora, e a gente vai direcionando para, né, encaminhando aí todas as dúvidas aí. Então é isso aí. Então falou, pessoal, até mais.